dando continuidade às nossas questões, né, da aprofundamento 3, César Grandes Rio, tá certo? Verificamos, quer dizer, cada questão, cada passo, aumentando o nosso conhecimento. Analise a questão, verifique passo a passo. Olha aqui essa questão de número 67, diz assim: considera dois grupos de agentes sanitários, tá certo? Um deles com 66 agentes e o outro com 72. Os dois grupos serão divididos em equipes de trabalho. Essas equipes deverão ter o mesmo número de agentes. Lembre, o mesmo número de agentes. Sendo que todos os agentes de cada equipe devem ser originários do mesmo grupo. Óbvio, tem que vir do mesmo grupo. Desse modo, está aqui o segredo da questão. Desse modo, o número máximo de agentes por equipe será. Então, verifique comigo. Então, eu tenho um grupo, certo? Eu tenho um grupo de, acompanhe direitinho aí. Então, eu tenho um grupo de 66 agentes e tenho outro grupo de 72. Então, nós vamos encontrar, tá certo, uma quantidade que divide na mesma divisão, quer dizer, um valor que divide, valor máximo que divide. Então, isso é o MDC, maior divisor comum, ao mesmo instante. Então, nós vamos calcular o MDC de 66 e 72. Então, eu gosto sempre de mostrar duas maneiras diferentes de calcular o MDC. Então, vamos usar essa tradicional, fatorando 66 e fatorando 72 no mesmo instante. Então, um detalhe. Divido por 2. Começa por 2. Preste bem atenção. 66 por 2 dá 30 e 66 por 2 dá 33. 72 por 2 dá 36. Lembre, esse 2 dividiu os dois no mesmo instante. No MDC, só serve quem divide os dois no mesmo instante. Então, continuando. Por 2 dá 33, repete, e dá 18. Então, não serve, ó, só dividir 1. Por 2 dá 33 e dá 9. Então, agora, não é mais possível por 2. Então, por 3 dá 11, por 3 dá 3. Observem que esse 3 dividiu os dois no mesmo instante. Então, você separa ele. Só serve, lembre, o MDC só serve quem dividiu os dois no mesmo instante. Então, por 3, então eu tenho 11, tá certo? E eu tenho 1. Por 11, certo? Por 11, então dá 1 e dá 1. Pronto, se você estava calculando o MDC, já poderia parar aqui. Então, conclusão, o MDC será igual a 2, certo? 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, implica, preste bem atenção o que é que a questão está querendo. Ele pergunta, desse modo, o número máximo de agentes por equipe. Então, na realidade, por equipe. Então, essa daqui será dividida em 6 partes iguais e dividido por 6 e dividido por 6. Então, a minha resposta, certo? A minha resposta é igual a 6. No nosso gabarito, né? No nosso gabarito, a resposta está no item D. D de delícia, certo? A minha resposta está no item D de delícia, tá certo? Agora, um detalhe. Deixa eu mostrar a vocês. Pacífico, como é que eu poderia fazer de uma outra maneira? Tente, certo? Então, lembre, deixa eu só mostrar a vocês, tá certo? Uma observação.
treine, exercite essa técnica aqui, essa técnica de calcular o MDC, certo? O MDC. Então, o que você faz? Você pega de maior, que é 72, divide por menor, que é 66. Então, faça essa divisãozinha aqui. Então, o que nós vamos ter fazendo essa divisãozinha? Então, nós vamos ter isso aqui. Então, o que nós vamos ter? 72 por 66 dá 1. 1 vezes 66 dá 66. Para 72, 6. Então, traz o 6 para cá. 66 por 6 dá 11. Vezes nada. Então, quem sobrou, na realidade, o último, quando deu 0? Então, esse aqui é o MDC. Professor, se eu tivesse 3 elementos, então você fazia com 2, depois o restante fazia com quem? Com esses 6. Pronto. Então, nós temos aí a nossa primeira resolução. Tá certo? Uma questão bem simples, bem prática. Então, veja agora a questão de número 68. Tá legal? Então, diz assim. Então, vamos lá. Ao caminhar 100 metros, uma mulher dá uma média de 120 passos. Quantos passos uma mulher dará, em média, ao caminhar 750 passos? Então, é nada mais, nada menos do que uma questão de proporção. Questão de proporção. Professor, eu poderia fazer usando regra de 3? Lógico que poderia, mas a proporção fica bem mais simples. Ó, olha aqui como fica bem simples. 100, ó, 100, tá certo? Quando ela anda 100 metros, ela percorre 120 passos, certo? E se ela andar 750 metros, então ela anda X passos. Uma regrazinha de 3, bem simples. E aqui nós fazemos as simplificações. Ó, pitiozinho gostoso, 0 com 0. E nós cortamos esse 0 com esse zerozinho aqui. Então, o que nós temos agora? Nós temos o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Nós temos 1 vezes x é x. E nós temos 12 vezes 75. Fazendo as contas, 12 vezes 75 vai dar 900. Então, indica o quê? Pelo enunciado da questão. Quando ela caminha 750 metros, ela anda 900 passos. Pronto. Então, ela percorre 900 passos, sem dificuldade nenhuma. Lembrem, como seria em regra de 3, Pacífico? Em regra de 3 seria bem simples. 100, ó, 100 metros, deixa eu ver aqui, ó. 100 metros, ela percorre, tá certo? Ela dá 120 passos. Então, eu tenho a unidade metros, certo? E aqui eu tenho a unidade passos. E se for 750 metros? Resposta, x passos. Bem simples, tá certo? Bem simples de verificarmos isso. Então, olha aqui, a mesma coisa, 100 está para 750, assim como 120 está para x. Então, na realidade, o meu x é 900. Pronto. Nós ficamos, lógico, com a mesma resposta. Não poderia ser diferente. Vamos para a nossa opção. Lembre, 900 passos. Tá certo? Então, vamos para a nossa opção. 900 passos. Então, o item correto é o item D. Questão 68, o item correto é o item D de delícia. Tá certo? Então, item correto, D de delícia. Pronto. Bem simples a questão. Regras em 3, uma proporçãozinha. Certo? Então, veja agora a questão de número 69. Eu digo a vocês uma coisa bem simples. A técnica,
usada em cada questão é sua. Nós mostramos aqui várias maneiras de resolver a questão, mas quando você exercita, você encontra uma maneira mais rápida. Aí, professor, eu resolvi de uma maneira mais rápida. Continua assim. É esse crescimento que você precisa adquirir. Essa segurança. Porque na hora da prova isso vai fazer o quê? Diferença. Então vamos ver a questão de número 69. Ok? Os funcionários de uma firma estão na fila do refeitório. O 16º, presta atenção, o 16º funcionário ocupa o lugar central. Nós chamamos isso aqui de ponto médio. Nós chamamos lugar central, chamamos de ponto, na matemática, ponto médio. Certo? Ponto médio. Pronto. Certo? Quantos funcionários estão nessa fila? Então, veja comigo, tá certo? Então, a ideia é essa daqui, presta atenção. Ó, então, você tem uma fila que tem vários funcionários, tá certo? Aqui um, aqui o outro. Pronto. E tem alguém especial que está bem aqui. Pronto. Ele diz o seguinte, vamos ver a questão, na leitura da questão, da interpretação da questão. Os funcionários de uma firma estão em fila no refeitório, certo? O 16º. Então, esse nosso amigo aqui representa, certo? Esse nosso amigo aqui representa o 16º. O 16º funcionário, tá certo? Quantos funcionários estão na fila? Ora, se ele representa, o 16º funcionário ocupa o lugar central. Então, na realidade, ele é o ponto médio. Médio implica que essa quantidade que está aqui é a mesma quantidade que está aqui. Ora, como esse é o primeiro, tá certo? Para 16, são quanto? São 15 funcionários aqui. E aqui temos a mesma condição, 15 funcionários. Então, na realidade, esse é o 30º funcionário. Tá certo? 30º funcionário. Então, lembrem, peraí, 30º funcionário. Então, eu tenho 15 antes, 15. Então, nós temos, tá certo? Não é o 30º, certo? Então, deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui. Ó, eu tenho 15 antes e 15 depois. Então, é o 31º funcionário. Tá certo? Então, ó, 16. Então, 15 antes, 15 primeiro, 15 depois, 31º. Então, total, certo? Então, total são 31, certo? Funcionários. Certo? 31 funcionários. É isso que ele pergunta. Tá certo? O número de funcionários, resposta, 31. Então, o item correto é o item C de casa. O item correto é C de casa. Tá certo? Então, pronto. Era só isso a nossa questãozinha. Então, era só isso que ele queria saber, quantos elementos tinha nessa fila. Resposta, 31 funcionários. Ok? Então, nós temos agora a questão de número 30. Vamos ler com muita atenção, porque a questão às vezes é um pouco extensa, o enunciado, isso pode atrapalhar o teu desenvolvimento. Lembre, detalhe, vá lendo a questão e captando os dados. Então, vamos nós, nessa questão de número 70. Diz assim, o GLP, gás liquefeito de petróleo, consumido no país, provém em sua maior parte, do refino de petróleo. Os rendimentos do refino dependem do tipo de petróleo e da complexidade da refinaria. Cerca de 8,75% de um barril de petróleo com capacidade de 159 litros são transformados em GLP. De acordo com as informações acima, aproximadamente quantos litros de petróleo
por barril serão transformados em GLP. Pronto. Então vamos ver aqui. O que é que nós temos? O que é que nós temos nessa questão? Nessa questão nós temos assim. Então nós temos a ideia, nós temos um barril. A ideia é essa. Nós temos aqui um barril, certo? Nesse barril nós temos 158 litros. Então 159 litros. Tá certo? Então nós temos o seguinte. Ele diz, os rendimentos de refino dependem do tipo de petróleo, da complexidade da refinaria. Cerca de 8,75% de um barril de petróleo com capacidade de 159 são transformados. Então, aqui só são transformados, na realidade, quem? 8,75%. E são transformados em GL, tá certo? GLP. Pronto. Então, veja aqui. Ele diz, de acordo com as informações acima, aproximadamente, quantos litros de petróleo por barril são transformados em GLP? Então, nós temos 159. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular 8,75% de 159. 8,75%, você pode escrever dessa maneira, ou pode escrever em forma decimal, quer dizer, vezes 159. Fazendo essas continhas, multiplicando 159, tá certo? Vezes 8,75 dividido por 100, isso vai dar 13,91. Pronto. Essa é a nossa resposta, certo? Essa é a nossa resposta. Se voltarmos à questão, ele diz assim, de acordo com as informações acima, aproximadamente, olha aqui a palavra, aproximadamente, nós encontramos 13,91. Aproximadamente, quem está mais próximo desse valor é 14. Mais próximo desse valor é 14. Então, o item correto é o item B de bola. Ok? Então, o item correto é B de bola. Aproximadamente, tá certo? Quem estava mais próximo dessas opções de 3,91 litros é B de bola. Essa foi a questão de número 70. Vamos dar sequência às nossas resoluções. Veja para mim a questão de número 71. Certo? Diz assim, vamos lá. O tipo padrão de mangueira utilizada em botijões de gás de uso doméstico é de plástico, PVC, transparente e trançada. Seu comprimento pode ser de 80 centímetros, 100 centímetros ou 120 centímetros. Qual é, em centímetro, a resposta é essa, em centímetro, a diferença entre o maior e o menor comprimento especificados para mangueiras de botijões. Então, bem simples, uma questão que não exige muita coisa. Então, vamos imaginar, eu tenho 3 tamanhos diferentes de mangueira, certo? Eu tenho 3 tamanhos diferentes de mangueira. Então, veja comigo, 3 tamanhos diferentes, certo? 3 tamanhos diferentes. A primeira mangueira, veja aí os nossos dados. A primeira mangueira é de 80 centímetros. 80 centímetros. A segunda, ela é de 100 centímetros. E a terceira, ela é de 125 centímetros. Pronto. Ora, na realidade, o que é que o nosso amigo está querendo? A diferença entre a maior, a diferença, é isso que ele está pedindo, entre o maior, comprimento da maior, menos o comprimento da menor. Pronto.
a diferença entre o comprimento da maior mangueira e da menor mangueira, certo? O comprimento. Então, vamos ter isso aqui. Maior é 125. A menor é 80. Então, essa diferença dá, na realidade, o quê? 45 centímetros. Pronto. A questão, voltando, 45 centímetros. Mangueira, por isso que não tem unidade. Qual é, em centímetros, a diferença entre a maior e o menor comprimento? Então, resposta, B de bola. Certo? Bem simples, B de bola. Então, essa foi a questão de número 71. Vamos ver agora a questão de número 72. Uma questãozinha que envolve percentual ou porcentagem. É a questão que está em todo concurso que você possa imaginar, está presente, tá certo? E é o nosso dia a dia, tá certo? É o nosso dia a dia, então nós temos ideia. E são contas que você pode fazer rapidamente. Vamos ao enunciado da questão. Para atrair novos clientes, uma empresa de telefonia móvel oferece durante 6 meses, tá certo? 25% de desconto no valor total da compra a quem optar por plano pós-pagos. João aproveitou a promoção e em abril, certo? Então, em abril, recebeu R$ 42,20 de desconto, certo? Quanto João pagou em reais pelo uso do celular em abril? Preste bem atenção. Para atrair novos clientes, uma empresa de telefonia móvel oferece durante 6 meses 25% de desconto, tá certo? No valor total. Então, veja comigo o que é que nós temos. Acompanhe o enunciado da questão. Ora, ele teve 42,20. Então, isso aqui representa quem? Representa os 25%. Tá certo? Os 25%. E os 100%, certo? Será quem? Será X. Certo? Então, será X. Fazendo uma proporçãozinha, sem problema nenhum, 42,20 está para X, assim como 25 está para 100. Aí o que que nós vamos ter? Vamos ter produto do meio igual a produtos extremos, nós temos X igual a 168,80. Ora, mas eu não tive desconto, então desconto de 42,20. Na realidade, nós vamos pagar R$ 126,00, tá certo? E 60 centavos. Pronto, essa é a nossa opção. Mas aí você me diz, Pacífico, esse tipo de questão eu prefiro fazer assim. Como fazer assim? Eu tenho, como é que eu prefiro? 42,20 não é 25%? Então, vou fazer, deixa eu mostrar aqui. Então, eu faço assim. 25% é 42,20. Eu não quero, presta atenção, eu não quero na questão saber quanto foi total a conta, quero saber que eu paguei. Então, na realidade, ele pagou só 75%. Então, 75% é quem? É X. Pronto. Outro raciocínio. Só que a grande vantagem, 25 está para 75, certo? Assim como 42,20 está para X. Quando eu fizer o produto dos meios igual ao produto dos extremos, nós já encontramos o valor que é 126,20. Pronto, já encontro o valor. Ora, bem interessante. Lembre, porque quando você fala em termo percentual é 100%.
Ora, se teve um desconto de 25, então você pagou só quem? Os 75. Mas eu poderia, lembre, isso aqui, o que eu estou fazendo são os dados que nós temos em função desses dados. Ora, 25%, na realidade, preste bem atenção, para facilitar a sua vida. 25 sobre, 25 sobre 100. Isso, na realidade, representa quem? Representa, simplificando, 1/4. Então, você tem, olha aqui a questão, você poderia ter feito a questão de uma outra maneira. Lembre, técnicas de resoluções de questões. Então, 1/4. Então, eu tenho, se você olhar para a questão, lembre que 1/4 é dividir o inteiro em 4 partes. Nessa parte aqui, você pagou 42,20. Isso aqui foi o desconto. Lembre, desconto, 25%. Então, 25%. Certo? Esse foi o desconto. Ora, e você vai pagar, na realidade, são 4 partes. Você tem desconto de uma parte. Então, você vai pagar, quem? 3 partes. Que isso aqui representa, em termos percentuais, representa 75%. Então, você vai pagar 3 de quem? 42,20. Lembre, 42,20, cada pedacinho desse. 42,20, 42,20. Lembre, a ideia é porque é 25%, que representa 1/4. Se você fizer isso aqui, vai dar 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. Olha aqui o dinheiro, R$ 126,60. Pronto. Então, você, lembre, a mesma questão, alerta geral, a mesma questão resolvida de maneiras diferentes. Tá certo? E aí você me diz, qual é a técnica melhor? Qual é a maneira mais simples de resolver? Lembre que eu sempre tenho trabalhado com você. Sempre eu tenho lhe alertado. Com o tempo você adquire uma maneira sua. Rápido. Ora, como eu sei que 25% é fácil, é 1/4, se fosse 20% passivo, seria 1/5. Ora, tu tem uma parte, presta atenção. 1/4, 25% é 1/4 de 100. 25 é 1/4 de 100. Então, se 1/4 você tem desconto, então você paga 3 partes. Uma parte você tem desconto, então você paga 3 partes. Então é só ter multiplicado. Quer dizer, no momento você teria dificuldades de marcar o gabarito dessa questão e chegar na opção, certo? Opção C. R$ 126,60. Então, a opção C de coisa. É só alertando você. Ora, mas Pacífico, eu assisti a aula com um outro colega seu, ele resolveu de outra maneira. Ótimo, ótimo. É isso que nós queremos, é que você assista maneiras diferentes de resoluções da mesma questão. Para quê? Para que você, na hora da prova, aparecer uma outra questão parecida, você tenha amadurecimento para resolver. Você vai conseguir, ok?